Bom, pessoal, então, dando continuidade aí a esse nosso bate-papo, né? Estamos aqui com o professor Juliano. A gente vai falar um pouquinho agora sobre essa diferente visão de mundo, né, que tem entre o pensamento keynesiano do governo tomar frente, né, das principais ações aí que fazem a economia funcionar, e uma visão completamente diferente, né, que é a visão da escola austríaca, que é a visão do liberalismo, que infelizmente o Brasil até hoje não experimentou ainda isso, né? Então eu queria pedir para o Juliano falar um pouquinho sobre isso, né, sobre essa diferença de visão de mundo aí entre o mundo keynesiano, que é o que tem acontecido no Brasil aí por décadas, né, e também tem acontecido na maioria dos países, e o mundo segundo uma visão liberal, como seria o Brasil? Juliano, como seria o Brasil, né, se nós tivéssemos aí medidas, né, e uma economia, na verdade, liberal funcionando? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, infelizmente, como o Vinícius citou agora há pouco, o Brasil está muito longe de ter uma economia de livre mercado, uma economia liberal. Infelizmente, o que predomina no Brasil é o intervencionismo estatal. As pessoas foram habituadas a acreditar que o Deus Estado pode ajudá-las em toda e qualquer situação. A gente percebe isso muito bem quando as pessoas reivindicam muitos direitos. É interessante, já mostrando aqui um pouquinho do que é o liberalismo, do que é a escola austríaca de economia, apontar que para os austríacos, né, pelo menos para os libertários da escola austríaca de economia, não existe o chamado direito positivo. Mas o que é direito positivo? Quando você diz, eu tenho direito à educação, eu tenho direito à saúde, eu tenho direito à aposentadoria, eu tenho vários direitos. As pessoas têm o hábito de dizer que têm direitos. Só que o direito requer necessariamente um dever. Então, para que alguém tenha o direito à escola, para que alguém tenha direito à educação, para que alguém tenha direito à saúde, enfim, aos mais diversos, né, as mais diversas benesses que são ofertadas pelo Estado, alguém precisa pagar por isso. Então, existe um dever, alguém está pagando por isso. E o Estado nada mais é do que o ente que faz a intermediação entre essas pessoas que pedem direitos e as pessoas que pagam por esses direitos. Então, normalmente o gerador de riquezas, né, que é o empresário capitalista que arrisca os seus poucos recursos, às vezes começa com poucos recursos, arrisca os seus poucos recursos no empreendimento de risco. O empresário precisa ser um bom ele precisa prever muito bem o futuro, e isso é muito difícil, porque em especial no Brasil, porque existem muitos riscos no Brasil. Né? Nós temos um judiciário que distorce o tempo todo as ações do executivo, um congresso que inibe ações do executivo. Então, existe uma bagunça aqui no nosso meio político que causa muita incerteza econômica, muita insegurança jurídica, e os investimentos que já são arriscados normalmente, porque todo empreendimento é um empreendimento de risco, né? A gente nunca tem certeza a respeito das necessidades e desejos dos consumidores. O empresário, quando investe os seus recursos, ele investe acreditando que os produtos e serviços que ele vai oferecer serão aceitos pelos consumidores. Então, existe um risco atrelado a esse investimento, mas ele não tem certeza disso, ele faz apenas previsões, ele faz conjecturas a respeito do futuro. Mas todas essas conjecturas e previsões tornam-se ainda mais complicadas ou difíceis em função do cenário que existe no Brasil, em que a intervenção estatal é máxima. Então, quando as pessoas pedem muitos direitos, que a gente chama na escola austríaca de direitos positivos, né, eu tenho direito, então alguém tem que pagar a conta. E normalmente esse gerador de riqueza, o empresário, o capitalista que gera empregos, que gera riqueza, é quem vai pagar por esses direitos. Então, nós temos no Brasil, infelizmente, uma mentalidade ainda muito paternalista em relação ao Estado. Nós achamos que o Estado precisa cuidar de tudo, ele precisa cuidar da nossa saúde, enfim, das mais diversas áreas da nossa vida. Esse é um grande problema, esse seria um Estado interventor. Né? E o keynesianismo, ele prega justamente que o Estado precisa ser a locomotiva do desenvolvimento econômico. Então, digamos, tá, nós estamos vivendo um período de pandemia. Infelizmente, nós colocamos aqui, a oferta de diversos produtos foi interrompida, várias pessoas demitidas, e qual é a solução mágica, segundo o keynesianismo, para resolver esse problema? Colocar mais dinheiro na economia, ou fazer obras grandiosas, né, complexas, mastodônticas de infraestrutura, como aconteceu lá durante a crise de 1929, o plano do Franklin Delano Roosevelt, né, colocou em prática aquelas obras monstruosas. E é importante ressaltar, inclusive, né, que nós fomos enganados durante muito tempo. Aqueles planos, na verdade, aumentaram o prazo, digamos assim, da crise. Né? Eles pioraram a situação que já
era ruim. Tá? Eles não resolveram. Sempre que há intervenção governamental, recursos são alocados de maneira totalmente equivocada. Então, isso é o keynesianismo. É achar que o Estado precisa colocar dinheiro na economia para locomover, para fazer com que a economia consiga se desenvolver. Isso é o keynesianismo. Ao passo que o liberalismo prega justamente o oposto. O liberalismo prega que a iniciativa privada que tem as melhores respostas para crises, sejam elas pandêmicas, sejam elas econômicas, políticas, porque as instituições privadas, as empresas privadas, sempre vão alocar os seus recursos, os poucos e escassos recursos, de acordo com as necessidades dos consumidores. Então não dá para uma entidade, não dá para alguns poucos encastelados no poder tomarem decisões por toda a sociedade. Então, são milhares de pessoas tomando decisões todos os dias a respeito do que vão consumir, onde vão empregar os seus recursos, e, de repente, tudo isso é interrompido porque o Estado, o Friedrich Hayek chama isso de arrogância fatal, né? Ele se acha bom o suficiente para tomar decisões por milhares de pessoas. Então, quando o Estado toma essas decisões, nós temos o chamado keynesianismo. Isso prejudica toda a economia porque os recursos são alocados de maneira totalmente equivocada. E quando a iniciativa privada faz a alocação de recursos, aí nós temos o processo inverso. Nós podemos ver algum tipo de prosperidade, algum tipo de crescimento, porque os recursos são alocados levando-se em consideração a escassez e levando-se em consideração principalmente as necessidades das pessoas. Então, essa seria basicamente, né, de forma bem grosseira e sucinta, a diferença entre o keynesianismo e o liberalismo. Vinícius, eu acho que você poderia comentar um pouquinho também, né? Seria para complementar? Então, eu acho que você citou aí, né, sem falar, né, diretamente, mas citou aí algumas ideias, né, do grande Frederic Bastiat, né? Frederic Bastiat, depois a gente vai até falar um pouquinho sobre os livros, né, sobre os autores, mas dois pontos aí que eu gosto muito, né, da obra dele. O primeiro deles, né, é aquilo que se vê e aquilo que não se vê, né, inclusive que é um título aí de um dos livros dele. Todas as decisões, né, seja de empresas, seja de pessoas, seja de governos, elas têm impactos no curto e no longo prazo. Os impactos no curto prazo são aqueles impactos visíveis, né, as consequências visíveis, porque a gente acaba conseguindo associar, né, o resultado, né, dessas decisões com as decisões em si, então fica fácil de enxergar, mas a maioria das pessoas simplesmente ignora, né, que decisões também têm consequências no longo prazo. Então, quando o Juliano mencionou ali a crise de 1929, né, as medidas adotadas lá por Roosevelt, né, num primeiro momento elas de fato produziram, né, um alinhamento da economia, a economia aqueceu naquele primeiro momento, né, mas, né, o que os livros muitas vezes não contam, né, é que isso provocou depois uma onda de inflação, né, que levou então aí o mundo para muitas décadas de inflação elevada. E a inflação, a gente sabe que é um dos principais problemas da economia, né? Inflação, a gente já falou hoje, acaba conduzindo a economia do país para o ciclo vicioso, né? Que gera pobreza, né? Então, assim, aí a consequência do longo prazo, ela não foi percebida. As pessoas não conseguem, muitas vezes, associar que a inflação que aconteceu depois, na década de 1940, né, depois da Segunda Guerra Mundial, que na verdade isso foi uma consequência das ações, né, de mais estatismo que foram tomadas lá na década de 1930. Então isso é um fato, né, que a gente precisa reconhecer, que toda ação ela tem consequências também no longo prazo, né? E uma outra situação aí que eu acho que é bastante interessante, que o Juliano comentou agora há pouco, né, o Bastiat ele comenta muito sobre essa questão dos direitos, né, e do direito positivo, né? Bastiat diz que, na verdade, são 3 os direitos fundamentais do homem: o direito à vida, né, o direito aos bens, né, a sua propriedade, aquilo que ele conseguiu, né, conquistou com o seu esforço, com o seu trabalho, e o direito de proteger a vida e os bens e as propriedades, né, que ele conquistou. Todos os outros direitos, na visão aí do Bastiat, né, na verdade são direitos positivos, ou seja, no fundo não são direitos, né, acabam sendo privilégios, né, porque tudo aquilo, segundo Bastiat, que não pode ser
um benefício para todos, ou seja, alguns usufruem desses benefícios e outros pagam por esse benefício, acaba não sendo um direito e acaba sendo um privilégio, e eu concordo com ele, eu acho que de fato isso é verdade e isso, né, acontece muito, infelizmente, no nosso país. E para a gente encerrar esse nosso bate-papo, né, nós esperamos aí a participação de quem for assistir esses vídeos, né, quem estiver assistindo esses vídeos, perguntas, né, fiquem à vontade aí para colocar aí a sua pergunta, né, e a gente volta a conversar numa outra oportunidade, mas eu queria encerrar esse bate-papo nosso aqui, pedindo para o Juliano falar um pouquinho aí sobre os autores, já que nós estamos falando da escola austríaca, né, alguns livros aí importantes, eu também vou fechar aqui mostrando também alguns livros. Então, Juliano, se você puder comentar aí para a gente, né, quais são os principais livros aí que a gente costuma ter aí na escola austríaca. Bacana. Bom, eu tenho o hábito de dizer que eu já li assim, alguns artigos, né, a respeito de liberalismo econômico, mas o livro que me levou efetivamente a mergulhar no mundo do liberalismo econômico foi o livro As Seis Lições, do grande, né, economista, filósofo econômico Ludwig von Mises. Então é um livro que está disponível gratuitamente na internet. Se você colocar ali no Google, você vai achar no site do Instituto Mises Brasil o livro As Seis Lições. É um livro pequeno de apenas 80 páginas, em que, através de 6 capítulos, as 6 lições, o autor discute, né, 6 importantes questões correlacionadas à economia mundial e à macroeconomia, né, como um todo. Então, as 6 lições eu acho que é uma bibliografia básica, fundamental. Existe um outro livro também pequeno, mas muito profundo em termos de conteúdo, que é do professor Jorge Ubiratã, é professor da Federal do Rio de Janeiro. Ele também é professor do Instituto Mises Brasil, está vinculado, portanto, à Escola Austríaca, e o livro chama-se As 10 Lições Fundamentais da Escola Austríaca de Economia, também disponível gratuitamente, as pessoas podem acessar pelo Google. São 2 livros que eu considero fundamentais. Percebam que eu deixei alguns aqui, ó. Esses são alguns dos livros que também tratam de política e economia, em especial de política e economia liberais. Eu tenho aqui o professor Olavo de Carvalho, né, um livro bastante volumoso, digamos assim, né, mas muito interessante, que aborda os mais diversos conceitos a respeito de conservadorismo, liberalismo, keynesianismo, muitos assuntos interessantes. Rodrigo Constantino, que foi um dos grandes influenciadores meus, no caso, eu aprendi muito com o Rodrigo Constantino, um livro em que ele fala do jeitinho brasileiro e o custo do jeitinho brasileiro, né, quando a gente quer levar vantagem em tudo. Então, essa questão do intervencionismo, quando nós pedimos cada vez mais Estado, de repente a gente precisa repensar o nosso modo de viver, nosso modo... Tem um outro livro chamado Esquerda, Caviar, também do Rodrigo Constantino. Nesse livro, ele fala basicamente das elites que vivem, que desfrutam das benesses capitalistas do livre mercado, mas aplaudem regimes ditatoriais, regimes que escravizam seus próprios povos em nome de uma utopia socialista. É um livro que vale muito a pena. Aqui um livro do Leandro Narlock, Guia Politicamente Incorreto da América Latina, o próprio nome sugere, politicamente incorreto. O Leandro Narlock tem um livro muito bom também chamado Guia Politicamente Incorreto da Economia, em que é possível entender vários conceitos da economia liberal. E nós temos aqui o livro do grande Frederic Bastiat, o livro A Lei, né, em que ele trata esses assuntos que o professor Vinícius acabou de colocar a respeito, principalmente dos direitos naturais do homem. Então, são alguns livros e tem alguns sites também, o próprio site do Instituto Mises Brasil, que é um site recomendadíssimo, são autores de renome e assuntos muito bem trabalhados a respeito do liberalismo e da economia como um todo. Ok, Juliano, também só para lembrar, né, tem ainda aí o Instituto Milênio, né, que é um excelente site aí com vídeos, com artigos, né, sobre essa escola austríaca. Também gostaria de compartilhar aqui alguns livros, né, eu gosto muito desse aqui, né, do Hans Hermann Hoppe, né, Democracia, o Deus que Falhou. Então, o Hoppe, ele mostra, né, por que a democracia, e principalmente a social-democracia, que é o que nós temos no Brasil, acaba não produzindo aquilo que promete, né, que é resultados de melhoria da qualidade de vida, que é prosperidade, acaba não produzindo esse resultado. Um livro que eu gosto muito, né, também é esse aqui do Hayek, né, que o caminho da servidão, ele mostra que, na verdade, quando o Estado fica grande demais, né, fica obeso demais, na verdade,
todos nós da iniciativa privada, a gente acaba virando servo do Estado, né, sustentando esse Estado. Tem um outro livro aqui do Rothbard, né, A Ética da Liberdade, né, esse aqui eu só, né, folheei, não tive tempo ainda de ler ele inteiro, mas é um livro que fala da importância, né, de um pouco disso que nós estamos falando aqui, que é deixar as pessoas, as empresas tomarem as suas decisões, sem o papai Estado, né, aí para tutorar tudo que as pessoas, as decisões que as pessoas tomam, né, inclusive aproveito para fechar aqui indicando, né, também um índice de liberdade econômica, né, que é um índice criado e monitorado pela Heritage Foundation dos Estados Unidos, e que quando a gente olha ali nesse índice, a gente percebe de uma forma muito clara, os países onde há mais liberdade, onde o liberalismo funciona, né, não de forma perfeita, não de forma teórica, mas, né, com um certo nível aí de prática de liberalismo, são também os países mais prósperos, são os países que as pessoas vivem melhor, são os países onde as pessoas conseguem realizar os seus sonhos, né? Enquanto que os países menos liberais, os países mais keynesianos, mais com a iniciativa estatal liderando, são os países que infelizmente isso não acontece. O Brasil é um exemplo disso, né? 30, 40 anos aí, e a situação econômica do país, a renda per capita do país, por exemplo, ela mal conseguiu multiplicar aí por 3 ou 4, né, em todos esses anos, por causa desse modelo econômico aí escolhido aí, né, por todos nós brasileiros. E o nosso desejo, né, é que o Brasil conheça um pouco mais aí desse mundo liberal, para que tente, né, de uma forma diferente, transformar então toda essa riqueza potencial que a gente tem em qualidade de vida, em prosperidade para as pessoas, que afinal de contas é o que todos desejam, né, que é viver uma vida mais tranquila, uma vida de conforto e alcançar a felicidade. E eu queria agradecer então quem está nos assistindo, né, e pedir para o Juliano fazer as suas considerações finais aí, para a gente poder encerrar, e depois a gente continua numa próxima oportunidade. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a todas as pessoas que nos assistem. Muito obrigado pela participação de vocês. Gostaria que vocês deixassem os comentários, as perguntas, as dúvidas, interagissem conosco, né, sugestões também de assuntos que a gente poderia discutir. Obrigado pela participação de todos, obrigado, professor Vinícius. É muito bom sempre bater esse papo, né, a respeito de economia, liberalismo, keynesianismo, enfim, de políticas públicas. É um assunto muito prazeroso e, acredito eu, não só prazeroso, mas urgente, né? Em especial nesses tempos de pandemia em que nós estamos vendo o Estado se agigantar, crescer e tomar conta, escravizar as pessoas. Na verdade, o Estado está colocando a iniciativa privada, principalmente de joelhos, escravizando. Então, é importante que a gente dissemine essas ideias, é importante que as pessoas se envolvam mais com as ideias liberais, nós acreditamos nisso, e é justamente por isso que nós queremos propor novas conversas futuras, né? Bater mais papo a respeito do assunto, para informar um pouquinho mais, conversar com as pessoas e mostrar a importância do liberalismo de mercado, né, e da iniciativa privada na conquista da prosperidade, na conquista de um padrão de vida melhor para todos nós. Então, muito obrigado a todos, obrigado pelo bate-papo. Obrigado, então, gente. Fica para a próxima aí a nossa continuidade. E, por favor, né, coloque aqui as suas dúvidas, as suas sugestões aí, para a gente, numa próxima oportunidade, continuar esse bate-papo. Muito obrigado. Boa semana para todos, cuidem-se e até mais.